Primeiro eu quero saber de você como é que foi o encontro com os comunicadores ali no lançamento da sua pré-campanha a vereador em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi lá. Não, foi muito bom, inclusive você ter feito a chamada pública. Vieram muitas pessoas muito interessantes. E o fato de você ter divulgado, as pessoas queriam saber o resultado, como é que foram os encaminhamentos. A reunião foi coordenada pela jornalista Laura Capriglione, pela Marlene Bergamo e pela Abramo, pela filha do Perseu Abramo e da dona Gilá Abramo. Tinha várias pessoas de várias origens, de várias tendências, e fizemos um desenho da pré-campanha, da campanha, e elas chegaram à conclusão que a maior analogia que elas podem fazer da minha imagem do meu trabalho. A maior analogia. Apaga o. Eu já apagou. Está desligado. Não sei como é que pode contaminar. Bom, vamos lá. Está desligado. A analogia que elas fizeram, que eu seria uma espécie de Mujica brasileiro. Que elas querem desenvolver um personagem Mujica tropical. Não, Adriano, olha, você está melhor assessorado que o presidente Lula, né? Porque você está com a Laura Capriglione, com a Marlene Bergamo e com quem mais? A filha do Perseu Abramo, filha da dona Vila. A Heleninha Abramo. Heleninha Abramo. Meu Deus. Agora é o seguinte, Diogo, vai sair essa candidatura aí? O que falta? Acho que vai, tem que sair, né, Conde? A única forma de sobreviver é lutar, não tem outro caminho a não ser enfrentar, né? Você viu aqui em São Paulo ontem, na Assembleia Legislativa, foi votada a lei que cria as escolas cívico-militares. Houve uma repressão, como diz uma meninada, houve um arregaço. A polícia militar, a tropa de choque invadiu as dependências da Assembleia Legislativa. Bateram nos estudantes. Massacraram os secundaristas. Porque na outra ditadura que nós vivemos no Brasil, teve esse negócio de pôr militar dentro da escola. Qual foi o artifício usado? Foi criar os cursos de educação física. Não havia aula de educação física. E eles regulamentaram as aulas de educação física que deveriam ser dadas por militares, né? Porque não tinha escola de educação física e tal. E até foram criadas algumas escolas, tal o número de aulas que foram oferecidas, disponíveis, de educação física. Tinha mais aulas de educação física que português e matemática, né? Foi o jeito que a ditadura descobriu para pôr militar dentro da escola. Mas agora, porque o que eu fico assombrado? Não haveria necessidade de criar uma lei específica para escolas cívico-militares, como elas são chamadas, porque isso aí já pulula em todo o Brasil. Mas por que será que o governador fez questão de aprovar aqui em São Paulo, o estado mais militarizado do país, comandado por uma pessoa subordinada às orientações do general Heleno, um governador que teve presente em todos os massacres do Haiti? Por que esse senhor de extrema-direita cria, na forma da lei, as escolas cívico-militares? No meu entender, esta permissão legislativa que ele obteve ontem foi para transformar todo o ensino da responsabilidade do governo do Estado de São Paulo e todas as escolas em escolas cívico-militares. Então, não há necessidade de ter aquelas escolas cívico-militares assim, como, digamos assim, como uma coisa excepcional, uma coisa para demonstrar. Ele quer fazer o padrão. Quer fazer disso o padrão. Quer fazer disso o padrão. O que quer dizer em aprovando a lei? Qualquer escola estadual, de 5ª ou 8ª série, ou do colegial, pode
está adaptada e será adaptada ao modelo das escolas cívico-militares. Ô, Diogo, e o pior que isso é o seguinte: o governo Lula, assim que assumiu, derrubou o financiamento, qualquer tipo de incentivo a escolas cívico-militares, cívico-militares. E o Tarcísio está aproveitando para fazer esse embate com o Lula agora. Quer dizer, se o Lula não quer escolas cívico-militares, o Tarcísio quer e vai fazer em São Paulo. E vai fazer de São Paulo esse laboratório medonho, né, de pagar aí muito mais para policiais aposentados para vir trazer contribuição na coordenação, ou sei lá o que, numa escola cívico-militar, até com aulas, vai deixar os professores indignados, porque os professores não vão aceitar ganhar menos, né, do que militares. Quer dizer, é o rascunho do mapa do inferno, literalmente. E a sessão de ontem foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Porque o que acontece na Assembleia Legislativa hoje? Qualquer projeto de lei, desde a chamada privatização da Sabesp, os deputados governistas e os deputados que se adaptam a esses grandes projetos propostos pelo Poder Executivo, pelo governador, eles são aquinhoados com verbas extraordinárias através de emendas parlamentares e outros recursos financeiros. Então, tem um toma lá da cá. Se aprova essa lei, uma lei de essas leis polêmicas, com grande repercussão, mas você vai ser aquinhoado na sua região com uma destinação de verba, é uma compra indireta de voto. É um escárnio, Olha, desde que foi criado, só para completar o raciocínio, desde que foi criado esse mecanismo chamado emendas parlamentares, praticamente que o Lira, o Bolsonaro levou isso até as últimas consequências, criando esse sistema de parlamentarismo, e a política virou um escândalo. Não tem mais política pública, não tem mais uma proposta de governo. Tudo se baseia nas emendas parlamentares. Então, para aprovar esses projetos absurdos, os deputados que concordam são aquinhoados com esse suporte de verbas adicionais pagos através das emendas parlamentares. Está aí o Adriano Diogo aqui no 11 News. É por isso que eu acho importante, né, o apoio à pré-candidatura do Adriano Diogo. Olha como ele vai trazer esse debate para a campanha, porque você vai trazer tudo isso, né? Você vai trazer a questão da Sabesp, a questão das escolas cívico-militares, você está completamente, né, inteirado de todas essas ações aí, embora seja vereador, seja um cargo municipal, mas o governo Tarcísio, ele meio que se fundiu com o governo Ricardo Nunes, né? Um não faz uma coisa sem falar com o outro, sem pedir licença. Então, a presença do Adriano Diogo no debate, né, eleitoral é de suma importância. Eu quero dizer, e aqui as redes do Adriano, né? Para quem quiser também sugerir questões para ele, eu vou colocar na tela daqui a pouco, mas é o @Adriano Diogo PT, tá? @Adriano Diogo. Faz a cena para mim, é isso mesmo? É isso, é Adriano Diogo PT. Adriano Diogo PT. @Adriano Diogo PT. Olha só, eu vou trazer comentários aqui, vou fazer uma pergunta para o Adriano Diogo. Quero que o Adriano Diogo fale um pouco sobre conjuntura nacional hoje também, importante. Deixa eu só aumentar aqui o nosso box. Afonso Pereira está dizendo: eu não acredito em mais nada. Esse país não tem jeito, será dominado novamente pela extrema-direita. Norma Serra, 7-0, não é qualquer coisa não. O marreco está acima do bem e do mal, infelizmente. José Augusto de Góes. Conde, estou lembrando da conversa do Moro com Gilmar Mendes. O acerto foi feito ali. Edson Mestieri, acabou. Bozo vai ficar livre, Moro vai continuar enganando milicos, vão continuar ameaçando e nada vai mudar. Professora Cristiane Gandolfi, bom dia, Conde. Você viu o juiz lá de Rondônia que ganha 1 milhão por mês? Eu vi. Isso condiz com o regime democrático? E não é privilégio? Partido Novo, PI,
republicanos não falam nada, PT, acho que ela quis dizer, né? E os gastos públicos? Bom, tá feita a denúncia aqui, a gente também não sabe o que fazer, né? O cara ganha 1 milhão por mês, o Estadão dá a matéria, e não acontece nada. Acontece absolutamente nada, nem uma sindicância, nem uma abertura de sindicância. Edson Mestieri, só uma revolução socialista nos salvaria, mas o brasileiro é um povo carneirinho demais. E Lenice tá, aqui se fala tudo, viu? Aqui o 11 News aqui não é para os fracos não, viu, gente? Sobrou até gás lacrimogêneo para o Eduardo Suplicy. Isso aqui me parece que foi lá na questão das escolas cívico-militares. Agora, Diogo, a pergunta é a seguinte: o brasileiro está começando a se desencantar de novo com a política, tá? Perigosamente, a meu ver. Poucas vezes eu vi tantos comentários aqui dizendo não acredito mais em nada, né? O Moro se safa, o Bolsonaro não é indiciado. Se permanecer assim, a gente vai ser atropelado de novo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, para manter a mínima mobilização da sociedade brasileira para punir os golpistas do 8 de janeiro, para punir Bolsonaro, para punir esse pessoal que arrasou com o Brasil. Como é que a gente vai fazer para mudar assim o estado de espírito da militância, Diogo? O remédio para tudo isso se chama democracia. Democracia. Você viu que o governador do Rio Grande do Sul veio a público sugerir que todas as eleições a serem realizadas em todos os municípios do Rio Grande do Sul, ou na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, fosse adiada. Sine die. Ele alegou que o adiamento das eleições favorece, facilita o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. É como se a democracia fosse um fator, fosse um empecilho para que o povo se organizasse e retomasse suas vidas. Ele foi até entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, para vender essa mentira. Né? Então, por que o governador do Rio Grande do Sul, que estourou de popularidade, chegou no mesmo nível do Tarcísio, de popularidade nas redes sociais, vem e pede o adiamento das eleições? Porque ele sabe o que vai acontecer. Essas eleições municipais virão como o terceiro turno da disputa Lula versus Bolsonaro. Eu, com toda a dificuldade que tenho em entender esse jeito que a política, essa absolução do Moro terrível, eu acho que nós temos obrigação de, ao conversarmos com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, não passar uma mensagem nihilista, uma mensagem derrotista e não transmitir uma mensagem de esperança. Esse programa é a cara da esperança do povo brasileiro. É aqui que as pessoas vêm beber dessa fonte para poder continuar lutando e existindo. Então, a pergunta é: o povo brasileiro tem disposição para lutar? Tem. Quer lutar? Quer. As autoridades brasileiras estão num período difícil, então, mas sempre vai vir um dia amanhã melhor do que o dia de hoje. Né? Então, eu, como sempre te digo aqui, o Guilherme Boulos representa, tem essa cara. Pronto. O Boulos é uma figura que pode e já está mobilizando e tudo. Mas agora eu estou falando justamente esse programa de fato, né? O nosso coletivo aqui é altamente qualificado, intenso. Vocês que estão nos assistindo aqui, sempre uma honra falar de vocês aqui e trazer para mais perto do nosso debate. Mas eu percebo um desencanto de ontem para hoje com essa questão do Sérgio Moro. E são vários desencantos acumulados. Evidente, o povo vai reagir. Mas eu acho o seguinte, viu, Diogo? Eu queria só deixar registrado aqui também, depois daquela fala do Elon Musk com relação ao Alexandre de Moraes, tudo mudou. Temos de admitir a realidade. Depois da fala do Elon Musk veio
artigos do Glenn Greenwald, veio editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, e aí houve esse bastidor de mudança de rumos no que diz respeito à punição dos golpistas nesse país. Eu acho que é isso que aconteceu e já aconteceu, não tem como voltar atrás. O que você acha? Bom, eu acho que, primeiro, a gente podia analisar quais seriam as consequências políticas da vitimização do Moro, da condenação, que ele deveria ter sido condenado por esse motivo eleitoral. As provas são as mais evidentes. Até o relator, o Floriano, deixa claro isso e dá dicas de coisas que poderiam ser judicializadas e questionadas. Mas vamos olhar o contraponto. Ontem, os direitos políticos da Eliseu foram restituídos. O Toffoli ele eliminou todas as decisões contrárias a Norberto Odebrecht e a companhia Odebrecht, que é uma coisa sem precedentes na história do judiciário. Praticamente, ontem, a Operação Lava Jato foi condenada. Então, no mesmo dia que Moro é absolvido pelos crimes que cometeu no processo eleitoral, na campanha para senador, a Lava Jato foi condenada. Eles trocaram assim a condenação do Moro político pela condenação do Lava Jato. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Foi uma no cravo, outra na ferradura, como falava antigamente. Né? Não é de pequena monta, porque por que a Norberto Odebrecht, a maior companhia de engenharia do país, a maior expertise, a que dava consultoria em todos os países da América Latina, inclusive na África, por que essa companhia modelar da engenharia brasileira foi condenada? Porque ela se aproximou do governo Lula, da democracia, e propôs um modelo de engenharia para todo o mundo. Foi para Cuba, planejou os portos. Os Estados Unidos, estava lá. Estados Unidos. Então, ao condenar a Norberto Odebrecht, toda a engenharia brasileira foi condenada. Porque vamos analisar o que significa a engenharia brasileira, que não é de pequeno porte, não é uma coisa ocasional. A engenharia brasileira, ela que nasceu lá com Dom Pedro II, quando Dom Pedro cria aquelas escolas de engenharia lá em Ouro Preto, Escola de Minas, e cria a Companhia Vale do Rio Doce, e com uma influência muito grande do setor militar, são criadas as companhias de engenharia brasileira. Por que essas companhias de engenharia brasileira foram tão perseguidas durante o governo Lula? Porque os militares brasileiros, que contribuíram muito para a criação dessas companhias de engenharia, elas começaram a trabalhar pela democracia, pelo país, pelo petróleo, pela descoberta do pré-sal, para esses grandes avanços. Então, os militares e esses setores reacionários que viviam conjugados, viviam colados nessas estruturas, perceberam que essas companhias de engenharia, essa grande expertise, podia dar um show. Você vê o Rio Grande do Sul, que se nega até hoje a contribuir, a participar desse grande pool do pensamento da engenharia brasileira, viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eles não fizeram as obras necessárias para conter e transformar aquilo num estado que vai ficar muitos anos para ser reconstruído. Então, a grande punição que o Lula sofreu e essas companhias de engenharia no mesmo caudal da democracia do Lula, porque o Lula ele é muito inteligente, ele é um embaixador da engenharia brasileira. Então, ele ia para todos aqueles países, porque quem são os grandes projetistas internacionais hoje? São os chineses. Os chineses pegam a sua expertise de engenharia, de ciência e tecnologia e levam para todo mundo.
África, América Latina, projetando canais, estradas, tudo, aeroportos, esse é um chinês. O Lula, com esse jeito dele, pegou a engenharia brasileira e contrapôs e enfrentou esse processo chinês. Isso, e o Lula e essas companhias, principalmente as companhias de engenharia, foram condenadas porque aderiram ao projeto Lula. O único crime que elas cometeram foi esse. O único crime. E a Lava Jato foi condenada num processo de lawfare internacional, no Peru, na Colômbia, onde foram feitas estradas espetaculares, processos de engenharia que eram assim, coisas caixa preta que não resolvia. Até essa grande rodovia transamericana, que atravessaria o país e chegar no Pacífico, até isso foi projetado. Então, essa condenação da OAS, Norberto Odebrecht, todas essas. Camargo Correia, né? Foi tudo organizado junto com o Departamento de Estado estadunidense. É isso que você está querendo chamar. Né? Exatamente. Essa influência do Moro que trouxe essa jurisdição americana para condenar as nossas a delação premiada, né? Todos esses mecanismos americanos que foram introduzidos no direito brasileiro foram criados para condenar o processo democrático, o processo político e o avanço do Brasil. Essa discussão, você vê essa discussão que tem em torno da Petrobras, todo dia se vai comprar refinarias, caiu o presidente da Petrobras, ninguém explicou por que caiu o presidente da Petrobras. Essa confusão enorme decorre do Brasil, através da sua engenharia, alcançar outros níveis de... Você vê o Rio Grande do Sul. Assim que deu a catástrofe, qual foi a solução do governador? Uma solução errada, ridícula. Eu vou contratar consultorias internacionais para resolver o problema das enchentes do Rio Grande do Sul. Deixa de ser besta. Não leu nem os arquivos do seu governo, dos projetos. Vou buscar... Quem que vai pagar essas consultorias internacionais? Essas consultorias são caríssimas, entregam volumes de trabalho desse tamanho completamente inexequíveis, irrealizáveis. Tudo mentira. Nós temos capacidade aqui no Brasil, através das nossas escolas, de produzir ciência e tecnologia para resolver os nossos problemas. Nós não precisamos ter essa coisa assim. Só que a gente está percebendo, Diogo, sem querer te interromper, já interrompendo, a gente está percebendo o seguinte: todo espasmo, vou chamar de espasmo, né, brasileiro, no sentido de cumprir o desenvolvimento emancipatório, para usar o termo do Boaventura também, é sempre sabotado pelas elites locais, financiadas por elites internacionais, notadamente estadunidenses, que têm medo da competência do trabalhador, do engenheiro brasileiro. A Boeing queria comprar a Embraer de qualquer jeito, porque sabe que os engenheiros aeronáuticos brasileiros são os melhores do mundo. E a Boeing hoje está totalmente quebrada, e a Embraer está ficando cada vez mais forte. Eu estou esperando o próximo golpe que a gente vai tomar, Adriano. Por quê? Essa característica do presidente Lula de tanta conciliação o tempo todo com todo mundo, né, deixa a gente vulnerável na cena internacional. Eu queria que você comentasse isso, se você puder, um pouquinho para a gente. Não, sem dúvida. Você há de convir, né, que é uma coisa muito cabotina, essa visão Curitiba, né, essa visão que veio lá de Curitiba, de fazer aquele tribunal de exceção da Lava Jato, demonstra perfeitamente esse cabotinismo e essa subserviência. O Brasil não pode ser autossuficiente, o Brasil não pode ter planejamento,
o Brasil não pode ter universidades, tudo tem que estar submetido ao sistema militar, as escolas têm que ser militares. Esse cabotinismo acabou. O Brasil está integrado ao concerto das nações, com altos e baixos, fraqueza, isso, aquilo. O Brasil vai encontrando seu caminho. Né? Seu povo começa a ter umas gerações inteirinhas de gente culta, a participação dos negros nas universidades federais, esse setor de engenharia, de ciência, de tecnologia, você viu que havia uma demanda tão grande que o ITA, você que é aí do Vale do Paraíba, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tivesse uma sede no Ceará. Né? Então, o Brasil hoje é outro. Nós estamos criando, através desses ProUnis da vida, dessas bolsas, nas universidades federais, até quero registrar aqui, lá em Santos, o campo da Unifesp, que está em greve, está com sérias dificuldades de manutenção e sobrevivência. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, porque foram destruídas as universidades federais, foram destruídas intencionalmente pelo governo Bolsonaro. Né? Então, nós estamos criando uma nova geração de gente que estudou, de gente que veio da periferia, de gente que quer ser doutor, que quer ser gente na vida. Acabou esse negócio do brasileiro ser aquele analfabeto crônico, de cabeça baixa. Né? O nosso povo tem direito. Então, a Lava Jato veio para eliminar qualquer forma de esperança que esse país possa ser um país civilizado. É isso que é a Lava Jato. A Lava Jato é uma coisa rural, agrícola, né? Como aquele filme da Fantástico, Lavoura Arcaica. Esse grupo da coisa é a lavoura arcaica. É aquela coisa rural, atrasada, né? do latifúndio, da pobreza eterna. O Brasil hoje é um país urbano, cosmopolita, que quer conhecer o mundo, faz relações internacionais, manda gente para estudar no exterior. Você lembra no governo Bolsonaro? Diogo, mais uma vez, sem querer te interromper, o pessoal está achando você um pouco otimista aqui, e eu também, no sentido de que nós estávamos até melhor do que isso em 2012, né? Em 2012, a gente estava conquistando o mundo todo com Ciência Sem Fronteira, né? O mundo encantado com o estudante brasileiro, com a criatividade do brasileiro, e o Brasil sexta economia, Copa do Mundo, Olimpíada, tudo aglutinado aqui. Quer dizer, o país é aquela capa do Financial Times, né? Com o Cristo Redentor bombando ali. Quer dizer, eles sabotaram tudo isso. É por isso que é aquela coisa, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Você sabe disso, né, Diogo? Agora, sim, antes de voltar para você, deixa eu trazer aqui comentários do público. Olha, Edson Antunes, que decepção, Moro inocentado. Dom Sebastião, TSE manteve Moro para evitar Michele como senadora. Esse é otimista, hein? Esse é otimista. É para evitar Michele. Vivian Lee, o aeroporto de Miami é da Odebrecht. Sou Bela Fera, foi um horror ontem na Câmara, a polícia bateu em todo mundo, e a Cristina Xavier Ferreira está dizendo aqui, estou achando um certo excesso de otimismo do Adriano Diogo, justamente aqui. Como é que você responde a isso, Diogo? Diga lá. Não, eu respondo que, primeiro, que nós temos que ser otimista. Otimista é a nossa... A gente tem que acordar com o otimismo. Se a gente entrar na onda, na vibe, né, como diz o jovem, do pessimismo, a gente adoece, deprime e não reage. O otimismo é a matriz da luta. Talvez com um pouco de revolta, né? Otimismo com revolta. Com muita revolta. Com muita memória. Eu tenho 75 anos, né? Eu lembro de coisas que ocorreram no Brasil, na história do Brasil, quando eu tinha 13 anos de idade, no comício da Central do Brasil, na deposição de João Goulart, no dia da leitura do Ato 5
Mas qual é a orientação que eu ontem tive a tarde inteira na USP, no curso de Ciências Sociais, explicando, conversando com os alunos, como é que as empresas multinacionais aqui no Brasil contribuíram para o golpe, para a perseguição aos trabalhadores desde as fábricas. Mas o que eu estou tentando dizer não é que eu sou um otimista ridículo, um otimista assim, sem. Ontem o Breno Altman fez uma das mais brilhantes exposições que eu vi sobre a questão da Palestina. E ele falava a todo momento, em que pese a tragédia que ocorreu na Palestina com o massacre, o povo palestino saiu vitorioso e sairá vitorioso dessa questão. Isso, aliás, hoje, 3 países europeus reconhecendo a Palestina como Estado. Exatamente, exatamente. Porque senão a gente fica nessa coisa tão depressiva. Por exemplo, sexta-feira, aqui em São Paulo, o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva virão para cá, aqui em São Paulo, para entrar na campanha do Boulos. Olha. Para celebrar os 20 anos do passe único, né? Do bilhete único, né? Bilhete único. Então, isso é uma coisa fantástica. O engajamento do ministro Fernando Haddad na campanha e fora do horário de expediente. Ninguém pode falar que ele está matando aula. Sexta-feira à noite, aqui em São Paulo, uma reunião espetacular. Né? Então, a gente tem que olhar o futuro do Brasil nos favorece. Vamos ter altos e baixos, vamos ter derrotas, mas isso não quer dizer que nós devemos ficar depressivos na cama chorando. Não pode. Não. Eu acho que você tem toda a razão, e eu acho o seguinte, deixa eu colocar o James Onig aqui, que está chegando, aqui todo elegante, olha só o James Onig de barba feita, olha só essa barba fantástica do James Onig. Ô James Onig, onde é que você faz essa barba, hein, meu querido? Olha, tem um espelho aqui no banheiro, que é o que me ajuda de vez em quando, mas eu sou muito barbeiro para fazer barba. Você é barbeiro para fazer barba? Para fazer barba. O Adriano Diogo fica bem de barba também. Eu cismo com barba, né? Eu peço para todo mundo deixar barba, né? Em apoio ao presidente Lula. Meu querido James Onig, bem-vindo aqui. Temos muita coisa para conversar. Obrigado. E queria concordar com o Adriano Diogo. Não são essas intempéries que vão tirar o foco da gente, viu? Concordo contigo. É que eu acho, eu ia completar também o seguinte, e me despedindo aqui do Diogo. A gente precisa do otimismo evidente, dessa força, dessa intensidade, mas nós precisamos de um componente de revolta, né? Como você já até concordou, porque não pode ficar só naquela coisa que é bem brasileira, né? Diga-se de passagem, o carnaval, festa, vamos lá, tudo bem. Não, porque esse pessoal da direita, da extrema-direita, eles têm requintes de crueldade e eles voltam. Diogo, deixa a tua mensagem para a nossa despedida aqui. Eu vou seguir com o James Onig. Não, primeiro, bom dia, James Onig, querido. Você está bonitão com essa camisa branca, barba feita. É outra pessoa. Bom, mas eu quero falar outra pessoa no aspecto estético. Na essência, é um grande ser humano. Não, Conde, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. O Brasil está cansado também desse modelo parlamentar. A política no Brasil está muito parlamentarizada. Está muito emenda parlamentar, esse negócio dessa bobagem de idolatria, autoelogio. Isso está ruim. E isso a juventude, os movimentos de cultura, a academia percebe esse bolor na política brasileira. Mas, apesar de todo esse retrocesso, o Zé Dirceu, voltando a ter seus direitos políticos, ele pode voltar à direção nacional do PT. O Zé Dirceu foi afastado junto com o Genuíno da direção nacional do PT em vez de ser condenado. Isso jamais poderia ter acontecido. Jamais. Né? Então, as coisas estão sendo repostas. Lógico que você viu, foi aprovada
a Copa do Mundo do futebol feminino. É uma boa notícia? É uma ótima notícia. Uma ótima. Porque nós temos uma capacidade enorme de produzir grandes atletas e tal, e o Brasil participar do cenário internacional. Então, esse vexame que nós tivemos do governo Temer, do governo Bolsonaro, esse retrocesso absurdo, começa a rejuntar. Né? Lógico, o que o povo brasileiro, por que o povo brasileiro está tão assustado com esse negócio dessa fraude que foi o julgamento do Moro? Porque atrás disso pode vir a anistia ao Bolsonaro. Claro. Em qualquer momento, o que está tirando o sono do povo brasileiro? Bom, já que eles perdoaram o Moro, daqui a pouco eles vão devolver os direitos políticos ao Bolsonaro. Será que é isso que aqui? Né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos derrotá-los. Vamos derrotá-los. Obrigado, querido. Até semana que vem. Se não, qualquer coisa a gente entra antes também aqui para algum plantão emergencial. Muito obrigado e vamos seguir aqui com